Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Aqui é o professor Marco Antônio de Castro Faleiro. Nós estamos na disciplina da Logos, Ensino Superior de Teologia. A disciplina é Panorama da Bíblia. E este é o terceiro AVA da aula dupla 10, aula 19 e 20, sendo a terceira parte da aula 19. Então estamos a terminar a aula 19. Agora preste atenção uma coisa, nós estamos no período neotestamentário, a segunda parte desse período, que é a parte da igreja. Nós falamos a primeira parte, a vida de Jesus. Mas como eu disse, gostaria que você prestasse atenção, porque você está num curso de teologia. E você está a se formar como teólogo. Você ainda está no início, ainda tem muitas disciplinas a serem feitas, né? E esse é o curso da teologia ministerial, que são os 2 primeiros anos, que podem se tornar, você pode fazer em um ano, né? Se você entrar em 2 turmas. Aí você pode fazer o primeiro e o segundo ano na mesma turma, mas para isso, a primeira turma tem que existir, né? E segundo, você vai ter que estudar muito mais, vai ter que fazer mais disciplinas, mais trabalhos, mais provas, vai ter que gastar mais tempo. Se você tiver, você pode fazer 2 anos em um ano. É a teologia ministerial. O terceiro ano, ou o segundo, se você fizer 2 em 1, é só para o término do bacharel, que é 3 anos ou talvez 2 anos. Depois você terá a licenciatura. E você tem um sistema que é o modular e o sistema intensivo. A Logos pode criar outros sistemas, mas a Logos também tem um curso de liderança que é antes do bacharel. Se você estiver a ouvir, você pode levar para a sua igreja, para treinar líderes, né? Então, se você ficou interessado, procure a secretaria, o seu assessor, o seu tutor, o seu professor, né? Ou o diretor da sua unidade e fale com ele sobre isso. Mas você está agora no bacharel em teologia, né? Para que, professor, ter o curso de bacharel? Para nada, para tudo. Para nada sim, porque ninguém precisa de bacharel, nem de teologia, nem de nada. Você precisa só do Espírito Santo para ser usado por ele. Deus pode te usar até como um analfabeto ou uma criança. Sim, ele pode. Mas também ele quer usar alguns com conhecimento. Ele pode te encher de conhecimento para te usar como usou o apóstolo Paulo ou Moisés. Né? Então, se Deus te chamou para estudar, estude. Não estude pouco, estude muito. Veja os avas todos. Pesquise na internet, leia os livros, leia mais. Você não vai conseguir fazer um curso de teologia se você não gastar tempo. Ninguém consegue as coisas rápido. A Bíblia fala que quem tem pressa, a pressa leva à pobreza. Então, você precisa, de fato, e não é só pobreza material, não, pobreza também de conhecimento. Você quer ter muito conhecimento com pressa? Você não vai conseguir, você vai ser pobre de conhecimento. Só tem conhecimento quem gasta tempo. Mas vamos lá. Depois dessa palavra de advertência e esse conhecimento, nós vamos seguir em frente. Nós mostrando sempre essa questão dos períodos que você já deve saber de cor. Nós já estamos no final, né, dessa disciplina. Também, com certeza, você já tem essa linha de tempo na sua cabeça com toda a certeza, né, dos períodos bíblicos, 7 períodos. E agora você também deve saber aí essa parte primeira, que é a parte da história de Jesus, que na verdade é a parte mais importante de toda a Bíblia. Os 4 evangelhos é o centro de toda a Bíblia, né? Mas nós estamos então falando um pouco mais daquele período da igreja. E aí nós paramos ali no Pentecoste dos gentios com o apóstolo Pedro e Cornélio, né, o centurião, e a igreja se expande. E a igreja então vai para vários lugares, né? Nós vamos falar mais depois sobre o apóstolo Paulo, mas agora nós vamos olhar um pouco para o contexto histórico desse período que a igreja do Novo Testamento viveu. Existia uma cultura e uma religião judaica que influenciou o cristianismo. Não tem jeito de dizer que a cultura e a religião judaica não influenciou o cristianismo. Inicialmente influenciou o catolicismo, né, que foi a primeira estrutura grande da igreja. A igreja já teve outras estruturas e tem outras estruturas, e até hoje tem outras estruturas, porque a igreja não é uma estrutura, a igreja não é uma denominação, a igreja é
pessoas. Aí estou entrando na doutrina da eclesiologia, né? Que é a doutrina da igreja. Mas é um fato que a igreja são pessoas. Nós somos influenciados, inclusive hoje somos influenciados pela nossa cultura, nessa realidade que nós vivemos hoje, que é chamada de tempo pós-moderno, né? Depois do tempo da era moderna. Né? Aí nós estamos falando das eras históricas, né? Porque teve a era primitiva, né? A era da Idade Média, a era moderna. E agora nós estamos em viver a nova era, que seria a... Não é nova era aí de coisa de espiritismo, de religião, não, tá? É depois da era moderna, nós temos a era que hoje os historiadores têm chamado de pós-modernismo. Mas vamos voltar aqui às 4 seitas judaicas, que são os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. São 4, nós já falamos sobre eles, só relembrando, mas eu queria chamar a atenção que havia rituais, roupas de sacerdotes, músicas, havia rezas, inclusive a igreja no início usava até mesmo livros de reza, foi comum a reza do Pai Nosso que estais no céu. Muitos ainda utilizaram ainda o livro de rezas dos judeus, né? E inclusive a forma de reunir, que era aquela forma de sinagogas. E é interessante que as igrejas seguiram a liturgia das sinagogas, né? Que é aquela liturgia que se você for ainda hoje uma sinagoga, você vai ver, né? Basicamente a nossa liturgia. Graças a Deus nós já quebramos aquele sistema, né, de homens e mulheres, porque na sinagoga era só os homens que entravam, as mulheres ficavam olhando. Algumas sinagogas maiores tinham ainda um local específico das mulheres, que era tipo um alpendre, que elas ficavam vendo os homens lá embaixo, discutindo, conversando, ensinando, né? Mas as menores, as mulheres nem entravam, né? Só ficavam os homens lá dentro. Mas havia uma liturgia, e essa liturgia era a liturgia de eles orarem, sempre fazer uma oração inicial, ter um hino inicial, ter a leitura da Torá. Inclusive era costume às vezes eles pegarem a Torá e sair andando dentro, e eles tocando a Torá, né, numa atitude de reverência a Deus, né? E aí depois disso acontecia, né, a continuação do culto, né, em que eles explicavam a Torá e por fim novamente faziam oração e despediam as pessoas. É basicamente a maneira que nós reunimos. A igreja no início primitiva seguia o mesmo modelo das sinagogas. Isso depois foi para a igreja católica e chegou até os nossos dias, apesar de que hoje nós temos liturgias muito diferentes, maneiras diferentes, mas não é o nosso assunto. Isso vai até para uma disciplina lá da frente, né? Que seria a questão da liturgia, né? Mas isso é uma coisa mais específica, principalmente para quem quer seguir o caminho do pastorado. Mas uma coisa interessante que nós vemos aqui é a teologia rabínica, porque a teologia rabínica foi a base da nossa teologia, né? Nós construímos como igreja a teologia baseado na teologia rabínica. Mas a teologia rabínica, no tempo de Jesus, tinha 2 grandes escolas, né, que era a escola de Iliel e a escola de Shammai. Eram escolas farisaicas, né? Iliel, inclusive, foi, né, o avô de Gamaliel, que por acaso foi o mestre, né, que ensinou ao apóstolo Paulo. Então, Paulo era da escola de Iliel. Mas nós vemos também a escola de Shammai. Né? Então eram 2 escolas diferentes. Eles tinham formas diferentes de pensar sobre a Torá e os profetas. Inclusive, nós temos também 2 escolas diferentes, a dos saduceus e a dos fariseus. Os fariseus, por exemplo, eles acreditavam que as escrituras sagradas eram a lei e os profetas, que inclui então os 39 livros da Bíblia. Mas os saduceus não. Os saduceus achavam que as escrituras sagradas eram só os 5 livros de Moisés, ou a Torá. Então os saduceus não aceitavam os escritos de Isaías, Jeremias, os outros escritos, Josué, né? Todos os outros escritos, para eles eram bons livros, até aceitáveis, mas não eram as escrituras sagradas. Isso eram os saduceus. Quem eram os saduceus? Os sacerdotes, né? Eles, inclusive, tinham mentalidades diferentes, por exemplo, sobre a questão
da ressurreição, eles pensavam diferente, né? Eles pensavam diferente sobre uma série de coisas. Então, a escola que influenciou de fato a igreja foi a escola rabínica, ou seja, a escola dos fariseus. A teologia que acabou chegando à igreja, que foi usada pela igreja, até porque o apóstolo Paulo era um fariseu, e na verdade diz a Bíblia que ele era fariseu de fariseus, né? Ele era um doutor da escola rabínica, né? Então ele era reconhecido. O fato é que todos os escritos de Paulo estão cheios de conhecimentos rabínicos. Não só os escritos de Paulo. É interessante que Jesus Cristo também era uma pessoa que seguia as orientações, a proposta farisaica, né? Porque as pregações de Jesus são cheias de citações farisaicas das duas escolas. É interessante que Jesus, claramente em suas pregações, ele não fica rígido com uma escola. Por exemplo, na questão do divórcio, Jesus é mais Shammai do que Eliel, né? Quando ele fala sobre a questão do divórcio. Mas quando Jesus entra, por exemplo, com a citação da questão específica dos tributos, ele cita frase da escola de Eliel, né? Que é aquela, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Inclusive, ele também cita uma frase no sábado, né? Quando ele, da escola de Eliel, que é o quê? O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Isso não era de Jesus, era dos fariseus, era da escola de Eliel. Só que Jesus, ele pegou tudo que os judeus tinham feito e que era certo, que tinha vindo do Espírito Santo, e usou, né? E confirmou que tinha vindo do Espírito Santo, inclusive algumas palavras da escola rabínica. Então a teologia rabínica no tempo de Jesus, Eliel e Shammai, tinha duas escolas. Shammai significa rígidos, então a quebra da lei por ação ou por omissão. E Eliel, a força de Eliel, do julgamento, né, ou do pensamento de Eliel, o julgamento de Deus estava relacionado à preponderância do bem ou do mal na vida inteira da pessoa. Então, enquanto Shammai era muito mais legalista, né? Eliel era mais aberto. Eliel ia para a vida toda. Não adianta só isso, só esses rituais, só essas roupas. É mais do que isso. Shammai não, era mais a lei. Aí você vê aí os homens, em Atos 22, de 1 a 3. A homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Eu sou judeu, nascido de Tarso da Cilícia, mas educado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído segundo a rigor da lei ancestral, zeloso por Deus, assim como todos vós nesse dia. Esse é o apóstolo Paulo, né? Ensinos da escola de Eliel, como arruma para ti um instrutor e livra-te da dúvida, porque não deves dar um dízimo excessivo por mera conjectura. Né? Ou, se alguém busca te fazer o mal, farás bem em orar para ele. Está vindo no Talmud. Veja versículos escritos rabínicos, são muitos, não vai dar tempo da gente falar tudo, mas leia aí. Eliel foi mestre de Gamaliel, que foi o mestre de Paulo, o Saulo de Tarso. Paulo demonstra que rejeitou a filosofia pacífica de Gamaliel quando perseguiu os cristãos. Fariseu significa separados. Para muitos, os ensinos de Jesus têm várias citações de Eliel. Estamos então a terminar. Que Deus te abençoe. Essa é a disciplina Panorama da Bíblia, com o professor Marco Faleiro, na Logos Ensino Superior de Teologia. E se você puder ter tempo, depois pesquise as frases rabínicas, né? Peça ao seu professor, ele pode te entregar isso. Essas frases, essas muitas frases que estão relacionadas, inclusive, com as citações de Jesus. Seja feliz, mas faça alguém feliz.